Vamos então continuar a nossa unidade verificando possíveis simulações que podem ser interessantes para a gente analisar o comportamento de algoritmos que a gente já viu. Então, só para a gente não ficar também muito perdido e falar, por que é que eu vou ficar simulando esses dados e etc. Percebam que a grande vantagem da gente fazer o que a gente fez nesse início da unidade 5, ou seja, criar um conjunto de dados que a gente saiba quais são as características efetivamente presentes nesse conjunto e depois tentar usar algoritmos para ver se eles conseguem capturar o que está dentro dos conjuntos de dados, nos dá uma boa forma de entender e interpretar na prática quando um tipo de algoritmo é mais adequado do que o outro. Né? Então a gente viu, por exemplo, que para esse caso de um conjunto de dados muito simples, onde tem só um atributo que está relacionado com a classe, todos os algoritmos que nós vimos até hoje acabaram tendo um resultado de classificação muito parecido, né? Se eu tinha um número razoavelmente grande de instâncias, quando eu coloquei 10.000 instâncias no meu conjunto de dados, os 4 algoritmos que nós tentamos ou testamos, eles trouxeram classificação próxima dos 99% de acerto, que é o que era possível com aquele conjunto de dados. Muito provavelmente, se eu pusesse lá 1 milhão de instâncias e rodasse os 4, eles iam aproximar-se ainda mais do 99. Então, se vocês se lembrarem, a gente acabou de ver que temos classificações na casa de 98,9% de acerto. Né? Então, se eu subisse a quantidade de dados ou de instâncias de treinamento, isso tende a chegar cada vez mais próximo da distribuição original, ou seja, daquilo que é a característica correta do meu conjunto de dados. Bom, se eu naquela situação então que a gente acabou de ver, vocês poderiam perguntar, então, Estevam, qual seria o mais adequado? E a gente podia responder essa pergunta de algumas maneiras diferentes, dependendo do ponto de vista ou do objetivo que a gente tem quando está realizando a tarefa. Se vocês perceberem, a árvore de decisão criada pelo C4.5, ela foi uma árvore de decisão curta, não é? E que tinha apenas um nó e que acertava esses 98,9% na classificação. A árvore do ID3 foi uma árvore bem mais longa e que também acertava a mesma coisa. Então, entre esses dois, eu diria que a árvore do C4.5 pode ser mais interessante se eu estiver preocupado em construir apenas um classificador e que não precisa me explicar muito sobre todas as variáveis do problema, mas eu quero saber quais são as variáveis ou qual é o comportamento ou relacionamento entre as variáveis que realmente contribuem com a classe. Então, quando ele montou aquela árvore pequenininha, dizendo que o atributo 1 é que definia o valor da classe, ele me explicou. Então, a árvore de decisão do C4.5, ela me explica que para esse conjunto de dados, só o atributo 1 tem relevância, né? E a árvore do ID4, ID3, desculpe, acaba sendo mais longa e pode trazer, na verdade, coisas que não são tão interessantes. Por outro lado, quando eu rodei o Naive Bayes, eu também tive o mesmo desempenho, mas eu não tive uma explicação. Então, se a minha ideia é só ter taxa de classificação e acertar ou errar, ou acertar bastante, o Naive Bayes ele acertou os 98,9% de classificação que eu tinha. E quando eu criei a rede Bayesiana, além de acertar, ela me deu uma explicação sobre os dados, e essa explicação sobre os dados da rede Bayesiana, ela vai um pouco além daquilo que é a explicação da árvore do C4.5. Então, a árvore do C4.5 ela só me explica o relacionamento das variáveis que estão diretamente ligadas à classe, né? Então, que eu coloquei na própria árvore para definir a classificação. A rede Bayesiana, ela monta a rede inteira, considerando todas as variáveis do problema e mostrando interações ou relacionamentos que as variáveis podem ter, independente se elas estão relacionadas com a classe ou não. Então, quando você olha para a rede Bayesiana, você tem uma descrição mais geral do conjunto de dados que você está trabalhando, e isso pode ajudar você a entender melhor o problema em questão, certo? Então, talvez fosse essa a análise da diferença desses 4 que a gente acabou de rodar. Bom, vamos criar então agora que eu já estou na tela do Gini, vocês estão vendo, vamos criar uma nova base de dados. Vocês percebem que eu estou com a minha mesma rede Bayesiana que tem cara de um Naive Bayes,
certo? E somente esta seta aqui está mais escura, vamos dizer assim, as outras estão num cinza claro, o que significa que essa é a única que tem influência. E se eu clicar aqui, vocês vão olhar que na verdade é assim mesmo, ó, a classe é 50% para cada um, o atributo 1 ele tem na sua definição aquilo que a gente tinha visto anteriormente, certo? Zero, na verdade 1% para cá, 99% para lá, 99% aqui, 1% lá, que é o que nós já tínhamos visto, e todos esses outros estão com 50% e 50% sempre, por isso que eles estão cinza. Tá? E eu dizia para vocês até então que na verdade é um conjunto de dados muito simples, porque é só este atributo que influencia na variável classe. Agora vamos imaginar que nós tenhamos uma situação onde a estrutura das variáveis é parecida com o naive Bayes, mas várias outras variáveis, ou todas as outras variáveis, também influenciam na nossa classificação. Tá? Então eu vou dizer que a soma aqui tem que dar 1. Ficou ruim esse, ele ficou com 0 ponto, não sei o que lá. Deixa eu fazer na mão mesmo, então. Vou colocar aqui apagando, eu vou ter 0,1 aqui, 0,99 aqui, 0,01 aqui, e aí a gente está com aquilo que a gente tinha lá, por algum motivo apagou, então eu vou pôr de novo, pronto. E eu vou manter esse padrão aqui para todas as outras, certo? Para tentar ver se a gente consegue simular uma situação em que o meu banco de dados é simples, mas eu tenho vários atributos influenciando diretamente na classe. Percebam que eu estou colocando, nesse caso aqui, que todas essas minhas variáveis, elas têm a mesma influência na minha classe, certo? Se isso acontecer, ou seja, elas sempre têm 99% de influência na classe que eu estou trabalhando, né? Se isso acontece, significa que, por exemplo, se eu for trabalhar com o naive Bayes, o naive Bayes vai considerar esse tipo de coisa, ele vai olhar para os dados que eu estou aqui, todos eles influenciando independentemente a classe, certo? Mas se eu for olhar para a construção da árvore de decisão, que vai acontecer para um conjunto de dados igual a esse, percebam que o que pode acontecer é que a minha árvore de decisão, quando for procurar qual é a variável mais relevante para a classe, a variável mais relevante para a classe vai ser qualquer uma dessas 5, certo? Opa, eu errei aqui, então ele me avisa que a soma tem que dar 1, não pode passar de 1, certo? Isso é um dos axiomas da probabilidade, né? Isso tem que ser respeitado, ótimo. Então percebam que como eu estou colocando a definição de todas as variáveis iguais, né? O que vai acontecer quando eu for aprender a árvore de decisão é que a árvore vai calcular um ganho de informação ou uma razão de ganho que vai tender a ser muito parecida para esses 5 atributos. Então, qualquer um que ele coloque como raiz da árvore vai poder, na verdade, ter o mesmo desempenho. Alguma variação muito pequena vai acontecer por conta de aproximações, né? Por conta do número de exemplos que eu vou trabalhar. E só para fazer esse teste, então, deixa eu mostrar esses nossos nós agora numa visão de gráfico aqui de barras, certo? Igual a gente via anteriormente, só para a gente poder olhar na prática algumas atualizações automáticas e ver como é que a inferência vai se comportar aqui para esses dados. Então, se eu pedir para a minha rede ser atualizada sempre, inicialmente isso está assim, certo? Mas se eu disser, por exemplo, que eu sei que o atributo 2 é estado 0, veja que mudou a probabilidade em todo mundo nessa história. E aí eu posso ir dizendo que eu vou sabendo o que é que acontece e isso vai sendo propagado e assim por diante. Né? Então é assim que vai funcionar essa nossa rede Bayesiana. Eu vou limpar as evidências de todo mundo aqui, só para deixar isso igual o estado original que a gente tinha. Pronto, então está todo mundo com 50% de novo, tá? E eu vou gerar dados para a gente trabalhar. Então, a geração dos dados eu vou fazer as duas coisas. Eu vou gerar dados com as variáveis
Bom, vou gerar dados lá no nosso conjunto, na nossa pasta, que é a pasta que a gente tem trabalhado já, das árvores de decisão, certo? Essa aqui vai ser para mim a rede naive base, tá? Vou salvar isso. Ah, não, desculpa, isso aqui é o conjunto de dados. Então eu vou usar o mesmo nome que a gente vinha usando antes, só que rede bayesiana com todas as variáveis relevantes aqui, né? Com todas variáveis relevantes. E suponha que eu vou gerar 10.000. Vou gerar os dois casos. Vou gerar um caso com 10 instâncias só para a gente analisar o funcionamento, certo? Aqui eu vou tirar isso porque percebam que como aqui estava marcado, ele perguntou se eu queria gerar só para esse dado. Não, eu quero gerar para todo mundo. Como o meu nome lá está para 10, vou deixar só 10. Eu vou marcar aqui como separador sendo a vírgula. Eu vou deixar o cabeçalho para o ECA poder converter automaticamente para mim e vou gerei os dados, tá? Só para a gente relembrar aí o que acontece quando ele gera esses dados, ele gera isso aqui, certo? E agora eu vou aproveitar que eu já estou com a mão na massa aqui, e vou gerar também o mesmo conjunto, só que agora para 10.000, igual a gente tinha feito no exercício anterior, ou no exemplo anterior, certo? Ali ficou só 1.000, 10.000. Ok, gero para todo mundo, ok, perfeito. Bom, eu vou abrir agora isso lá no ECA e vamos tentar fazer essa análise de qual a diferença, lembrando então que neste conjunto de dados a gente sabe que todas as variáveis são condicionalmente independentes dada a classe. Então a gente espera que o Naive Bayes vá bem nesse tipo de rede ou de dados que tem essa característica, certo? Vamos abrir então o ECA.